De acordo com o Ministério da Saúde, a estenose diverticular do cólon, também conhecida como diverticulite, tem uma prevalência de 30% entre pessoas com 60 anos e de 65% na população mais de 80 anos. Para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o médico e cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Fábio Bonaldi. Seja bem-vindo, Dr. Fábio. Obrigado, Beni, obrigado. É sempre um prazer. O prazer é todo nosso. Quando a gente já viu a notícia, falou, Dr. Fábio, vamos falar com ele. Geralmente as pessoas que submetem essa cirurgia, é uma cirurgia tranquila, doutor? É uma cirurgia de médio porte, mas num paciente um pouco mais idoso, então requer cuidados para uma pessoa um pouco mais de idade, né? E a gente foi pego de surpresa, todo mundo, né? Sim, ele não falou nada para ninguém. Pois é, sim. E aí vem o tema estenose da doença diverticular, né? Um tema... o que é isso? O que é isso, doutor? O que é isso? E essa é a primeira pergunta, tá, doutor? O que é isso? Bom, estenose é um estreitamento, mas esse estreitamento é uma consequência. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que levou a isso. Certo. O que levou a isso é a doença diverticular. Bom, doença diverticular é uma doença bem frequente, que acomete pessoas com mais de 60 anos de idade e conforme a gente vai ficando mais velho, maior é a incidência. Então, pessoas de 80, 90, essa incidência chega a quase 70%, 80% das pessoas. Quase todo mundo pode ter. Quase todo mundo, sim. E por que isso acontece? Pelo enfraquecimento da parede do intestino. Então, existe com o passar dos anos, o organismo vai ficando mais velho e há um enfraquecimento da parede do intestino e começam a aparecer saquinhos no intestino, basicamente no intestino grosso. A gente tem uma ilustração, não tem, doutor? Vamos ver. Pode levantar, doutor, para você explicar para a gente conseguir entender. Se eu quiser chegar desse lado, pode chegar. Aqui. Isso. Essa imagem ilustra bem. Nós temos um intestino grosso. Certo. Né? O intestino grosso tem em média 1 metro, 1,10 m no nosso organismo. E com o passar dos anos, a parede do intestino pode ir ficando um pouco mais frágil, mais fraca. E pode surgir saquinhos. Essa imagem apresenta bem os saquinhos que aparecem pela parede do intestino. Certo. Só o fato de ter os saquinhos é chamado de doença diverticular. É isso. Tá. Esses saquinhos, porventura, podem inflamar, levando a diverticulite. E uma consequência da diverticulite é esse estreitamento que o Papa teve. Que é a estenose. Que é a estenose. Então, é a consequência da doença. Porque ter a doença é muito frequente, né? Com o passar dos anos, é muito frequente. Ela vai desde quadros leves ou bem pouco sintomáticos, como uma pequena distensão, um pouco de cólica, um pouco mais de flatulência, que passa desapercebido no idoso. Há quadros um pouco mais complicados, como a inflamação desse saquinho. Então, quando há a inflamação desse saquinho, a gente chama de diverticulite. E se esse quadro é recorrente, leva a essa consequência chamada de estenose, que nada mais é que esse estreitamento do intestino. E aí isso pode causar o que? A obstrução, por exemplo, do intestino não conseguir? Sim, pode causar uma obstrução parcial. E aí se acomete parcialmente, a pessoa começa a ter mais cólica, mais dor, o intestino fica com maior dificuldade de funcionar. Ou pode até, em casos mais graves, ter essa estenose, essa obstrução total. E aí virou uma urgência cirúrgica. Como no caso do Papa Francisco foi uma coisa programada, entre aspas, a gente acredita que tenha sido uma estenose parcial. E aí ele fez essa programação cirúrgica, se internou e fez a retirada do segmento. Tá. O local mais comprometido é essa curvinha do intestino, a gente chama de sigmoide. Então, na imensa maioria das vezes, é ali o local né, das bolsinhas, e isso, nessa curvinha. E o tratamento da estenose é a retirada desse pedaço
do intestino. Essa imagem de baixo, essa imagem é uma imagem vista pela colonoscopia, por dentro do intestino. Então, por dentro do intestino, como é que a gente vê os saquinhos por dentro? Tá vendo? Parece um queijinho suíço. Sim. O intestino vira como se fosse um queijinho suíço, que não é o natural, não é o normal. E aí, doutor, você disse que algumas pessoas têm e é assintomático. Por exemplo, eu não sinto nada. Como é que eu descubro? A maioria é assintomática. Bom, normalmente a gente descobre pelo exame colonoscopia. E aí você tem o diagnóstico desses saquinhos. Mas o fato de ter os saquinhos, ok. O que não pode é a inflamação desses saquinhos. Né? A inflamação ou os quadros recorrentes de inflamação podem ter consequências como esse estreitamento que o Papa teve, que a gente chama de estenose. E isso acontece? A gente tem como prevenir ou, por exemplo, os nossos hábitos acabam influenciando nisso, doutor? Influenciam muito, influenciam muito. Na verdade, a gente tem que fazer essa prevenção ao longo da vida, né? Que é o ideal. Que a gente já sabe que pode ter. Que a gente já sabe que pode ter. Então, a melhor coisa para prevenção é manter uma boa regularidade do intestino. O intestino funcionando adequadamente. Com a função adequada do intestino, a tendência é que as pressões de dentro dele sejam diminuídas e aí não formem os saquinhos a princípio. Né? E foi ótimo, entre aspas, essa informação ou né, o ocorrido para a gente tirar um conceito antigo, errado que a gente tinha. O conceito de que um caroço de tomate, um caroço de berinjela, um caroço de mamão entra nesses saquinhos e eles são os responsáveis pela diverticulite. Na verdade, o que a gente considera ideal é que você se mantenha com a função do intestino perfeita. Então, uma alimentação rica em fibras é fundamental ao longo da vida, né, para se manter o bom funcionamento do intestino. Então, uma alimentação rica em fibras e líquido, porque a principal função do intestino grosso é absorver líquido dos alimentos, né, e formar o bolo fecal. Se a nossa ingesta de água é baixa, ele vai absorver mais líquido dos alimentos, do bolo fecal, endurece esse bolo fecal e dificulta, né, a progressão das fezes. E aí, toda vez que dificulta, ele tem que fazer mais força e acaba piorando ou predispondo a formação desses saquinhos. Então, se as pessoas, por exemplo, também têm gente em casa, né, que já teve problema de intestino, você geralmente tem, meu intestino é preso, né, eu tenho problemas, eu tenho muita dor, não sei o que, já tem que ficar atento mesmo, né? Sim, atento principalmente à alimentação, para tentar na alimentação manter uma regularidade intestinal e atento na boa ingesta hídrica, né, no líquido, criar o hábito de tomar bastante água, preferencialmente, para o intestino funcionar adequadamente. Doutor, se quiser sentar, vamos continuar aqui. Obrigado. Depois que a gente faz a cirurgia, no caso do Papa, ele tem que ficar atento também, pode voltar, doutor? Pode. O local mais predominante dos saquinhos é aquela curvinha, mas pode ter em outros lugares também. Então, a gente localiza onde está sendo o problema pontual, onde teve essa estenose, e faz a ressecção mínima possível para tirar da urgência. E aí, com as medidas de alimentação, a gente tenta manter essa regularidade para evitar que se forme outros saquinhos em outros lugares. E que se acontecer, de repente precisa de cirurgia de novo? Se ele não inflamar, se o saquinho não passar por esse processo de inflamação, a gente não faz cirurgia. Né? Agora, se o saquinho começar a ter crises recorrentes de inflamação, começa a ter uma chance maior dele ir para a estenose, para esse estreitamento da luz do intestino.
Então, lembrando em casa que as pessoas que têm, mas são assintomáticas, né? Não dá nenhum tipo de problema, você não precisa mexer nele. Ok. Nem medicação, doutor, não precisa de nada? Não, a gente normalmente só vai nas medidas dietéticas, né? A gente não... A medicação, eu tenho um pouco mais de distensão, um pouquinho de cólica, são medicações pontuais, né? Então, um antigases, um remédio para cólica, quando a cólica apertar, mas a gente sempre foca na alimentação para regularidade intestinal. Agora, se, porventura, esse saquinho inflamar, aí sim nós entramos com um tratamento basicamente com antibióticos, anti-inflamatórios, para reverter esse processo o mais rápido possível de inflamação. Nas fezes, doutor, é possível a gente identificar essa doença? Sei lá, acontece algum sangramento, alguma coisa assim ou não? Ter a doença diverticular, ela pode ir para 2 sintomas. Ou inflamar, e aí a pessoa vai ter toda a repercussão de dor, desconforto, febre. Ou ela pode sangrar. Então, a principal manifestação é o sangramento. Então, a pessoa identifica nas fezes raios de sangue ou misturado com um pouco de sangue. E isso tem que servir de alerta. Opa, tem alguma coisa, algo errado. Deixa eu investigar, deixa eu ir atrás para ver o que está acontecendo. A gente falou ali que a maioria, né, pode acontecer a partir dos 60 anos. Mas nós sabemos que a gente tem vários casos de obesidades, né, no nosso país, infelizmente. Sim. Muitas pessoas jovens se alimentando, às vezes até desde criança, muito mal. Isso pode fazer com que esse quadro aconteça de forma antecipada também, doutor? Pode. Você pontuou de uma maneira excelente. A gente sabe que a obesidade pode antecipar esses quadros que naturalmente já viriam com a idade. Então, isso é relativamente frequente de acontecer. Então, a obesidade, a constipação crônica, que é o intestino preso crônico, então isso pode antecipar essa idade de a partir de 60, com bastante frequência a partir de 80, se antecipa isso. E você antecipando isso, você tem maior chance de ter complicações relacionadas à doença diverticular. Ia ter que fazer cirurgia antes da hora. Ia ter que fazer cirurgia antes da hora. Sim, e se não mudar os hábitos, ficar atento de novo. Sim. Todas as vezes que a gente fala de intestino, doutor, eu lembro muito que vocês falam muito, Marilu também, né? E todo mundo, acho que a gente já pensa nisso, né? Que ele comanda o nosso corpo. Quando o nosso intestino não está bem, a nossa saúde também não está, não é, doutor? O que a gente pode ter de problemas quando o nosso intestino não está funcionando bem? Quando a gente tem problema para ir no banheiro, prisão de ventre, muitas cólicas, pela própria alimentação às vezes, ou não sei. O que a gente pode prevenir e o que a gente pode ter com o intestino não funcionando muito bem? Hoje a gente sabe que o intestino fino e o intestino grosso, ele é quase um órgão endócrino, né? De metabolização de hormônios que se comunicam com o nosso cérebro. Então, faz parte da saúde como um todo o bom funcionamento intestinal. E para o intestino funcionar de uma maneira adequada, é necessário uma alimentação adequada. Então, tudo parte de uma alimentação adequada, para um bom funcionamento intestinal e a gente ter a saúde melhorada como um todo, né? Então, a gente roda e cai. Olha, temos que ter uma alimentação adequada, uma alimentação saudável para que tudo transcorra de uma maneira mais saudável. Para que a gente evite muita coisa na nossa vida. Tem uma perguntinha aqui, doutor. Vamos lá para a pergunta. Da Lígia Cunha de Souza. Oi, boa tarde. Para quem tem esse problema, pode comer feijão ou outros tipos de grãos? Então, isso é uma coisa muito frequente, muito frequente. Mas a ideia, antigamente, quando a gente tinha, antes, era que a gente comesse qualquer coisa com semente, o feijão, a semente do tomate, que é muito frequente. Essa semente é a responsável por entrar no saquinho e fazer a inflamação. Não, na verdade, qualquer coisa relacionado à alimentação, as fezes entram no saquinho e podem provocar essa inflamação. E deixar de comer fibras, por exemplo, seria horrível, você estaria piorando o quadro.
Então, é sim para comer fibras. Então, não é para deixar de comer o feijão e vou comer o pão, por exemplo. Sim. Não, sim, coma fibras. Se alimente com bastante fibras e tome bastante líquido para que o intestino funcione bem. Você não precisa evitar as sementes, o feijão. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Tem que comer bem. Tem que comer bem, isso. Bem, bastante legumes, verduras, frutas, para que ele funcione da melhor maneira possível. E aí, doutora, as pessoas que têm, por exemplo, já problemas de ter muito gases, tem alguns alimentos que ela pode evitar, né? Ou não? Sim. Pode, né? Sim, sim. Alguns alimentos são metabolizados e geram um pouco mais de gases. Então, se a principal manifestação é um pouco de distensão, um pouco mais de flatulência, você pode evitar esses alimentos específicos, mas a gente tem uma gama enorme Não de dá alimentos. pra falar assim, não estou comendo por causa disso. Não. Sim, sim, sim. Então, você consegue substituir, né, e ter uma dieta rica em fibras, mesmo substituindo isso. Legal, muito bom. Tem mais uma perguntinha, doutor? Vamos lá para ela na tela, no nosso telão da Maria. Boa tarde, eu tenho este problema, mas o meu intestino é muito solto. É normal? Obrigada, Maria. É normal, doutor? Bom, Maria, não é normal ter o intestino muito preso e também não é normal ter o intestino muito solto. Uhum. Né? Então, algumas doenças podem fazer com que o intestino solte de uma maneira exagerada também. Então, isso tem que ser investigado. Né? Então, não necessariamente, meu intestino é muito preso ou meu intestino é muito solto, eu tenho doença diverticular. Não, existem uma gama relativamente grande de doenças que podem fazer essas alterações. Né? Então, tem que ser investigado para saber o que está acontecendo. Mas também não é normal ele ser solto. É normal ele funcionar de uma maneira correta que a gente considera ideal de 1 a 2 vezes ao dia, ou para algumas mulheres até em dias alternados pode ser considerado normal. Mas saiu desse ritmo, alguma coisa pode estar acontecendo. Não está bem e isso tem que ser investigado. Lembrando, né, doutor, que a alimentação saudável é a gente descascar mais, não é? E desembalar menos. Então, acho que fica muito claro pra gente na nossa cabeça. Perfeito. Comida de vó, né? Comida da avó, que tinha lá, que ela ia no quintal pegar. Comida, arroz, feijão, verdura, legume. A feira, né? Sim. Então, acho que é fácil a gente pensar dessa forma, né? Pra gente tirar menos as coisas do saquinho e desembrulhar, né? Desembrulhar menos e desembalar, né? Menos. Sim. Então, é isso. A banana, sabe? As frutas, é isso que você precisa comer aí na sua casa. E quando ela falou do intestino muito solto, pode acontecer até dela ter os saquinhos, né? Doutor, de repente, se viu em algum exame. Sim. Mas ter também, sei lá, algum problema com lactose, né? Sim. Que aí, de repente, ela vai comer algo que vai desencadear esse intestino solto, porque talvez na alimentação ela deveria evitar algumas coisas. Não... pode ser também, né, doutor? Sim. Isso tem que ser investigado, né? Mas não está natural. Sim, tudo que não está natural dói, incomoda, não é normal. Vamos para o médico resolver. Perfeito. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa sempre, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Eu adorei, porque a gente precisava falar sobre esse tema, acho que as pessoas ficaram curiosas em saber o que era. Sim, pegou todo mundo de surpresa. Exato. Né? Mas provavelmente ele vai se recuperar muito bem. E é isso. E é isso, né, doutor? Isso. Então é isso, minha gente. Gostou? Então aproveita, segue o doutor aqui, ó. Clínica Bonaldi, o telefone é o 12-3125-7149 ou 12-3013-8555. Beijos para a Mari também, Obrigado, doutor. eu Obrigada. agradeço. Beijo.